Olá para todos, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma aula de matemática do EMAI primeiro ano, atividade 24.3, página 45. E o assunto, figuras planas. Figuras planas, o que será isso? Plano é alguma coisa reto, né? Então figura reta, é isso aí? Vamos ver um pouquinho melhor? As faces dos objetos do nosso dia a dia geralmente são formadas por figuras planas. Face, professor, o que é isso? Meu Deus! Os lados. Então tá, agora o lado. Então tudo tem um lado, não é? Frente, trás, em cima, embaixo. Tá, tô começando a entender. Será que existem figuras planas nos objetos e nos móveis em sua casa? Plano que é reto? Por exemplo, uma mesa é reta? Ué, então é plano, não é? Já começamos bem. A maioria dos objetos ao nosso redor não são formas geométricas planas. Como assim? Tem curva, né? Mas são formados por elas nas suas faces, que são os lados, né? Então, vai ter forma de círculo, quadrado, retângulo, triângulo, que são os principais. E são eles que a gente vai conversar hoje. É importante reconhecer as formas geométricas planas nas partes que formam os objetos espaciais. Meu Deus, professor, objetos espaciais. Nas coisas. Agora tô entendendo um pouco melhor. Gente, porque tudo que você olhar, de repente, tem coisa que você vê que é mais redondinho, é mais quadrado, ou retangular, ou triangular. Às vezes não é um triângulo perfeito, mas parece. Então, se você vê só um círculo, você reconhece, mas quando você olha para o objeto, será que você enxerga círculo nele? Por exemplo, o fundo de um copo, a boca de um copo, não é um círculo que tem ali? E você já tinha pensado nisso? Nossa, olha lá, tem um formato de um círculo. Ou no caso, um fogão. Nossa, esse fogão ele quadrado, né? Os lados são quadrados ou retangulares, né? Muito bem. Um dado, por exemplo, tem formato de um cubo, mas cada uma de suas faces ao lado é um quadrado. Já uma bola de futebol tem formato de esfera. Que o correto seria você dizer que é uma esfera, né? Não dizer que é uma bola. Mas como é de futebol, aí o nome é bola de futebol. Mas se você falar que figura geométrica é essa, é uma esfera, tá? Mas desenhada no papel, você vai desenhar uma bola no papel, você não consegue desenhar a bola. Você vai desenhar um círculo. Por quê? Porque o papel ele é plano, certo? Não tem como você entrar dentro do papel ou sair para fora do papel. Tem que ser retinho o negócio. Então vai formar um círculo. O círculo está presente em diversas situações vividas por nós. Basta prestarmos atenção que logo observamos a sua presença. A roda do carro tem o formato de um círculo. O volante do carro é um círculo. Relógio, quando aquele relógio redondo, né? De parede ou de pulso, o redondo. As placas, tem placa que é redonda, né? Algumas fontes de praça, sim, porque ela é circular a fonte, né? São exemplos da forma circular no nosso cotidiano. E ponto final. Essas são as formas geométricas planas que vamos estudar hoje. Círculo, quadrado, retângulo, triângulo.
Olha, de repente, muitas crianças aí, ou a maioria, ou todas, já viram, já até sabem dar nome, certo? Mas, será que elas conseguem enxergar essas figuras nas coisas? Como o exemplo, você olha para uma roda de um carro e você fala, olha, tem um formato de um círculo. Tá? Você olha para sua caixa de leite e fala, nossa, essa caixa tem um formato de um retângulo. O lado da caixa, tá? Não é? E o triângulo? Você olha para um chapeuzinho de festa, por exemplo, te lembra um triângulo. Te lembra, né? Muito bem. Observações. Circunferência é o contorno do círculo. Então, círculo é ele cheio. Circunferência é só a linha em volta, tá? Então, essa é a diferença. Façam uma circunferência. Então, é só a linha em volta. Só o contorno. Faça um círculo. É ele pintado. Tá bom? A diferença entre o quadrado e o retângulo é que o quadrado tem os 4 lados iguais, enquanto o retângulo tem 2 lados iguais. Bom, e é importante dizer também que é retinho, porque tem a versão que era tortinho para o lado, aí já não vai ser mais quadrado, e nem retângulo, tá? Então esse em pé é retinho aqui, tá bom? Será que todas têm as mesmas características? Todas o quê, professor? Todas as figuras. Todas as figuras. É tudo igual? Não, não é, eu já vi que o formato é diferente. Mas para a gente saber que é diferente, tem algumas coisas que a gente pode observar. Então vejamos alguns conceitos importantes. Por exemplo, os lados das figuras planas são as linhas retas, certo? Então, ó, lado, 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 tá? Lado, 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 lado. Então, triângulo, quantos lados? 3. Quadrado, 3. E no caso aqui está um círculo, né? Podia ser só a circunferência. E aí, quantos lados? Nenhum lado. Tem gente que brinca, né? Tem 2, o lado de fora e o lado de dentro. Mas o correto não tem nenhum lado. Por quê? O lado tem que ser linha reta. Aqui tem linha reta? Não, então não tem lado. Tá? O retângulo, 4 lados. Tá bom. Os vértices se dão na união das linhas retas. Como assim? Quando uma linha se encontra com outra linha, aqui, esse pontinho, que são os cantinhos ou pontas da figura, é chamado de vértice. Entendeu? Então vamos melhorar um pouco isso. Pronto, olha lá, ó, lado. E o vértice? Biquinho. Vértice, vértice, vértice. Então, o triângulo tem 3 lados e quantos vértices ou pontas? 1, 2, 3. Tá? Nesse caso aqui, coincidiu da quantidade de lados, todos serem iguais à quantidade de vértices. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá? Mas vai ter situação que não vai ser igual, não. Bom, atividades. Procure em sua casa objetos parecidos com os abaixo para fazer atividade. Tá lá. O que aconteceu aqui? É assim, faça o contorno dele, do que? Contorno, desculpa, deles, em uma folha para saber qual é o formato da base dele. É a parte que fica encostada no papel. Depois escreva o nome da figura geométrica desenhada. Veja o exemplo abaixo. Lá, colocou o objeto e circulou em volta, fez o contorno, tá? Aqui são os contornos de outros objetos que já tirou daqui. Olha lá, colocou e contornou.
Bom, deu para entender como contornar. Coloca o objeto e passa em volta o lápis. Simples assim. O desenho vai ser de uma figura geométrica. Vamos olhar? Ó, agora é só ver. Se contorna o objeto, escreva o nome da figura geométrica desenhada. Então tá, essa lata tem um formato de um cilindro. Então o cilindro é essa parte roliça, tá? A gente chama de cilindro. Tá bom, o que que você vai fazer? Você vai pegar a lata, vai colocar ela no papel e vai contornar em volta dela. Aí você tira, vê como ficou o desenho. Aí você repete o desenho aqui na folha. E aí, que formato que vai ter? Qual que é a forma geométrica? Qual delas? Qual delas formou? Aí você escreve. Ah, tá bom? Simples. Mesma coisa a caixa. Vai desenhar a parte de baixo dela deitada. Escreve o nome. O que que vai formar? Deixa eu corrigir um negócio aqui. Depois você coloca ela em pé e desenha como que vai ficar esse desenho. E que figura que vai formar. Tá? 2. Veja as ilustrações e responda. Muito bem. Estão lá os objetos, certo? E aí o que que você vai fazer com esses objetos? Quais figuras planas você veria se contornasse os objetos, os alimentos, das ilustrações numeradas acima? Então, retângulo, triângulo, quadrado ou círculo? Siga o exemplo. Ou seja, se vão vir aqui na porta, né? Se você contornar aqui em volta da porta e você pudesse tirar a porta da folha, que figura que seria? Não é difícil, né? Fácil. Tá. Então você coloca o que que é, certo? Caixa de sapato. Aí, que formato que vai dar, ó? Contornou aqui, ó. Ah, vai dar um retângulo. O 2, o que que é isso aqui? Ah, não sei, professor. Quadrado isso aí? Quadrado é ao lado, tá bom, gente? Como ele é a figura que tridimensional, que ela sai do papel, que não é plana a figura inteira, ela tem outro nome, que é cubo, tá? E no caso desse brinquedo, o pessoal chama de cubo mágico. Para quem não conhece aí, é um brinquedo de quebra-cabeça, tá bom? Aí depois o 3, lata, sanduíche, roda, dado, porta, cabide, não é cabide, cabide. E pizza. Pizza, apesar de parecer ter um T na palavra, como não é uma palavra de origem portuguesa, é de origem italiana a palavra, então não fica pizza com T, é pizza com 2 Z's ainda, P-I-Z-Z-A, tá bom? Então se você vai numa pizzaria, você vai numa pizzaria, se você for escrever, tá? Muito bem. Bom, aí agora a atividade do EMAI, né? Da página, não coloquei a página aqui, mas está lá em cima. Bom, é a atividade 24.3. Vendo o interesse das meninas pelos formatos, tia Clarice pegou um lápis e contornou algumas faces. Face ao lado, né? Desses objetos em uma folha de papel. Observe. Então, olha lá. Pegou, contornou aqui. Fez isso daqui. Contornou a base. Contornou embaixo. E contornou esse aqui. Tá. Com que objetos foram obtidos contornos circulares? Então, quais desses objetos o contorno foi circular? Aí você põe o nome. Então a gente tem aqui, ó, lata, se quiser lata de suco, caixa de bombom, caixa, né? Esse aqui, suco de uva, ou caixa de suco de uva. Esse aqui, jarra, tá bom? 3. Os objetos que deixaram contornos retangulares.
Agora são os retangulares. São quem? Lata de suco e jarra, caixa de suco e caixa de bombons, jarra e caixa de suco, caixa de bombons e lata de suco. Certo? Muito bem. A aula não é uma aula lá tão complicada, tá? Se tiver dúvida, volta o vídeo, releia de novo. Talvez por ser uma novidade, né? Mas enfim, tiverem dúvidas, mandem pergunta lá no grupo de dúvida ou no meu particular. Tá bom? Então, peço também que envie atividade, por gentileza, para mim. Para isso, manda sempre uma mensagem antes com a data da aula e a disciplina, depois foto do cabeçalho, depois a foto da atividade, tá? Não mande uma mensagem para várias atividades. Ah, vou mandar da semana inteira e manda. Não, manda por atividade, para poder conferir que a atividade está lá, para me organizar, tá bom? Espero que tenham gostado. Nos encontramos numa próxima aula. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.